E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo a gente vai discutir um pouquinho uma maneira bastante conveniente de implementar aquele espaço vetorial tangente, né, ao espaço, a cada evento em cada evento do espaço-tempo, que se vocês reverem lá o vídeo, né, no qual a gente estava definindo espaço-tempo, então a gente queria algumas coisas, uma delas era que em cada evento, ou seja, em cada ponto do espaço-tempo, existisse um conceito, né, uma noção de direção, certo? Para a gente, afinal de contas, né, a gente vive num espaço no qual existe essa noção de direcionalidade. Então, a gente queria, em particular, distinguir diferentes direções para poder depois, né, dizer quais são direções espaciais, quais são direções temporais, né? E aí a gente deu, né, simplesmente a gente postulou que existe um espaço vetorial, né, associado a cada evento, é, que mapeia, né, pontos vizinhos a esse evento em vetores desse espaço vetorial. E uma propriedade, e essa colagem, né, a maneira como cada espaço vetorial é colado em cada evento, a gente estabeleceu uma propriedade, certo? Aquela função psi que pegava pontos em torno de um certo evento e mapeava em vetores em torno do vetor nulo. O vetor nulo representaria o ponto no qual eu estou colando, né, um ponto arbitrário, mas o espaço vetorial tangente ao evento P, ele associa o evento P ao vetor nulo, e uma vizinhança do evento P a uma vizinhança do vetor nulo, que é o suficiente para a gente conseguir ter uma noção de direcionalidade, certo? Mas ficava uma questão, tá, e como que eu vou garantir que essa colagem do espaço vetorial, do espaço tangente em cada evento desse meu espaço-tempo, né, como que eu vou garantir que de fato existe essa noção de direcionalidade, ela é consistente, né, que pelo menos quando eu for para eventos que estão muito próximos, que eu recupero, por exemplo, a noção de direcionalidade que a gente tem em espaço plano, né? Que, por exemplo, a soma de vetores satisfaz é, de, pontos, né? De pontos arbitrariamente próximos, eu posso caracterizar como um vetor separação, né? Um segmento orientado. E para uma vizinhança suficientemente pequena desse meu espaço, por exemplo, eu tenho como fazer soma de vetores usando regra do paralelogramo, né? Então é isso que eu quero dizer com uma consistência, ter uma certa consistência em o que é, né, direções que são próximas ou que são a mesma à medida que a gente vai tomando eventos cada vez mais próximos. Então, uma coisa é você dizer que em cada evento existe um espaço vetorial associado, mas outra coisa é você dar a prescrição de como que essas colagens em pontos desses diferentes espaços vetoriais em pontos diferentes, como que você tem uma consistência, né, nessa colagem para você recuperar noções que a gente sabe que valem em espaço plano, pelo menos quando você está com pontos muito próximos, certo? No caso de espaço plano, né, como foi o espaço-tempo de Galileu, o espaço-tempo, um espaço euclidiano qualquer e o espaço-tempo de Minkowski, a própria estrutura de espaço afim, né, que é basicamente considerar que todos esses espaços vetoriais, na verdade, são o mesmo, espaço vetorial V, né, então isso já automaticamente, pela propriedade de que todos esses espaços, né, são o mesmo, e além disso, que existe aquela função, né, psi de duas variáveis, que satisfaz aquelas propriedades, eu não vou escrever aqui de novo, mas é só retornar no vídeo quando se fala de espaço-tempo de Minkowski, né, ou de espaço-tempo de Galileu, que a gente também falou. Lá, então, a gente automaticamente, a estrutura de espaço afim já garante para a gente que a noção de direcionalidade em cada evento ela é consistente um com o outro, certo? Bom, no caso de um espaço geral, a gente chegou a essa função psi, né, para eventos próximos, tinha que satisfazer uma certa aproximação, uma certa igualdade a menos de até primeira ordem
num parâmetro epsilon que ficava pequenininho, né? Que a gente fazia um parâmetro real arbitrariamente pequeno e eu tinha que ter que a relação entre a colagem no ponto P e a colagem num ponto próximo, que difere, sei lá, de um certo parâmetro epsilon, à medida que o epsilon vai ficando cada vez menor, essas duas colagens tinham que satisfazer uma condição de consistência, né? Que a gente explicitou no vídeo lá do espaço-tempo. A ideia agora é mostrar como que a gente pode implementar, né, de maneira concreta a ideia de espaço vetorial, como a gente pode entender o conceito de vetor em cada ponto, de modo que essa condição de colagem ela já sai de presente para a gente. Então esse é o propósito desse vídeo, que é ainda, né, eu vou colocar ele no tópicos de miscelânea, porque ele ainda está falando da ferramenta que a gente vai precisar para fazer, né, relatividade geral, que é um pedaço, um pouco de geometria diferencial lá. E basicamente o que vai acontecer é que a gente vai fazer a conexão da maneira como eu apresentei o conceito de espaço-tempo, né, que eu tentei motivar fisicamente o que a gente precisava, com o conceito de variedades diferenciáveis que você tem em geometria diferencial, que é exatamente a ferramenta, o objeto, né, apropriado para você, desde o começo, já ter toda a estrutura que você precisa para falar de espaço-tempo. Tá? Então, quem lê lá no livro de relatividade geral do Wald, a seção de geometria, a seção de variedades, né, e quiser, ou mesmo em outro livro de geometria diferencial, pode agora fazer a conexão com a maneira como eu apresentei. Tá? Então, muito bem. Então, a questão é realizar o espaço tangente como sendo o espaço de operadores diferenciais, tá? Operadores derivada, tá? A gente vai definir o que significa um operador derivado, ele é definido a partir de propriedades que ele tem que satisfazer. Aí a gente vai ver que uma maneira natural da gente entender, pensar num vetor, embora não seja muito comum, né, quando para a gente é muito mais natural pensar em termos de segmento orientado, mas no caso geral, embora a gente, para pontos próximos, a gente ainda possa pensar desse jeito, mas pensar neles como operadores derivadas é mais genérico, é mais geral a coisa e já satisfaz a propriedade de colagem que a gente vai querer, tá? Então, vamos lá. Então, na discussão, né, como sobre espaço-tempo genérico, a gente identificou lá as estruturas, né, que a gente queria que esse espaço-tempo tivesse, certo? Mas aí aqui agora, então, como eu disse, a gente vai implementar a gente vai identificar esse espaço tangente, né, e, portanto, cada elemento desse espaço tangente de uma maneira um pouquinho mais específica, tá? Então, para isso, primeiro a gente vai ter que definir uma estrutura auxiliar, que a gente vai ter que considerar o conjunto de todas as funções, o conjunto de todas as funções reais sobre o espaço-tempo. Então, pega lá o conjunto que é o espaço-tempo e considera todas as funções f, né, define cujo domínio é o espaço-tempo, leva num valor real qualquer, então é uma função real, e pega todas elas que satisfazem a seguinte propriedade, tá? Elas são chamadas de suaves, tá? E o que eu quero dizer com ser suave? Significa o seguinte: se essa função ela está definida do espaço-tempo nos reais, então, se eu considero que em cada evento do espaço-tempo eu tenho um mapeamento psi que leva pontos do espaço-tempo em vetores do espaço tangente, ou pelo menos uma vizinhança, né, do vetor nulo, eu posso pensar que essa composição de funções aqui, ó, o que, que ela faz? Ela pega um vetor da vizinhança do vetor nulo, que vive no espaço VP, tá certo? Tá? Leva num ponto do espaço-tempo, porque é isso que a função psi_p-1 faz, ela pega um ponto na vizinhança de ela pega um vetor na vizinhança do vetor nulo e leva num ponto do espaço-tempo, num evento, na vizinhança do evento P, tá certo? E aí eu posso compor, né, em qualquer que tenha sido o ponto que caiu, eu calculo agora quanto vale a minha função f qualquer, né, que pertence a esse conjunto, quer dizer, essa minha função, quanto que ela vale naqueles pontos em torno de P, tá certo? Dessa maneira, né, f é uma função de
do espaço-tempo nos reais. Mas essa composição aqui é uma função do quê? É uma função de uma vizinhança do vetor nulo do espaço tangente VP, né? Em reais, tá certo? Tudo bem? Que se eu escolher uma base de VP, se eu escolho uma base de VP, eu posso considerar que essa composição aqui, dada uma base, aqui eu estou escolhendo uma base, tá? Ela é o quê? Ela é uma função que pega 4 números reais, ou n, né? Se eu estivesse trabalhando com n dimensões, ela pega n números reais, ou seja, uma ênupla, e leva num número real, certo? Cada ênupla me dá, dada essa base, me determina um vetor. Vamos supor, né, que isso aqui, desculpa, esse VMI aqui, na verdade, não pertence a Rn, pertence a um subconjunto de Rn. Ele pertence a Rn, mas não pode ser qualquer número de Rn, né? Porque esse vetor aqui, ele tem que cair onde? Ele tem que cair nessa vizinhança aqui do vetor nulo, tá certo? Mas vamos assumir que, de fato, é isso que está acontecendo. Então, eu pego aí uma ênupla de números reais, apropriados, ou seja, próximos da ênupla nula, né? É 0000, de maneira que quando eu calculo esse vetor aqui, porque eu já determinei uma base, já escolhi uma base, isso aqui me dá um vetor próximo a zero, ou seja, na vizinhança do vetor nulo. Isso daqui vai pegar esse vetor, essa função psi-p é menos 1, vai pegar esse vetor e vai levar num ponto que é uma vizinhança na vizinhança de P, e finalmente o F vai me levar num número real, certo? Então, se eu for olhar toda essa composição aqui, o que essa função está fazendo para psi-p fixo e para essa base fixa? Está pegando números reais, 4 números reais, e levando num número real. Bom, funções de várias variáveis reais, função real de várias variáveis reais, a gente tem toda uma estrutura de cálculo, né, para trabalhar com elas, e a gente, em princípio, pode dizer o que é uma função suave, certo? Uma função que é infinitamente diferenciável, uma função que é infinitamente diferenciável. Então, nós vamos assumir isso, tá? Essas são as funções que vão constituir esse conjunto F aqui. São as funções que, quando eu componho com psi-p a menos 1 para qualquer P, para todo P, na verdade, certo? Essa é a afirmação para todo P, e escolho uma base qualquer de VP, que a função que eu obtenho de Rn, né, ou da vizinhança do zero, da ênupla nula do Rn, nos números reais, é uma função suave, tá certo? Lembra que a gente já havia imposto, né, que essas funções psi-p para p's diferentes, elas satisfaziam aquela condição de compatibilidade que não era da colagem em vizinhança, mas era que toda vez que eu tinha duas funções, psi-p e psique, por exemplo, definidas num domínio que há uma intersecção comum, tá certo? A maneira como eu componho elas, psi-p a menos, psi-p a menos 1, ou psi-p a menos 1, tinham que ser funções suaves de n variáveis em n variáveis reais, tá certo? Então, isso aqui meio que permite que a gente, se a gente tiver, se a gente consegue cobrir, né, todo o espaço-tempo com pontos e vizinhanças de pontos, de modo que eu só estou escolhendo funções cuja essa composição aqui seja uma função suave de n variáveis em R, isso fica independente não só de base, mas também fica independente de qual é o ponto que você está escolhendo para que a vizinhança cubra aquela região, certo? Então, basicamente você está dizendo o seguinte: isso aqui vale isso aqui é suave para qualquer evento P e para qualquer base que eu escolha no espaço tangente a P. Tá? Então, essas são as funções que a gente está considerando nesse conjunto. São as funções do espaço-tempo, são as funções reais sobre o espaço-tempo que são suaves nesse sentido, tá certo? Nesse sentido aqui. Por quê? Porque, por enquanto, né, o máximo que eu tenho aqui estabelecido no espaço-tempo é a noção de vizinhança, né, que eu estou importando do espaço tangente, certo? Eu estou importando do espaço tangente usando a função psi-p a menos 1, eu estou importando uma vizinhança para cada ponto P, tem um espaço vetorial VP, que eu tenho uma noção de vizinhança, tá certo? Do vetor nulo em VP, e isso, usando o psi-p a menos 1, eu posso definir uma vizinhança, dar uma noção de vizinhança do ponto P no espaço-tempo, tá certo?
Então, o máximo que eu tenho aqui é uma noção de vizinhança, que permite eu falar de convergência, mas não dá para eu falar de suavidade só me referindo a funções do espaço-tempo em R. Mas já que, né, existe esse mapeamento de que existe em torno de cada ponto, eu posso mapear a vizinhança daquele ponto numa vizinhança de um espaço vetorial VP, e aí, dado uma base, basta para eu determinar um vetor, eu preciso de números reais, tá certo? Uma n de números reais. Aí, então, eu já consigo dizer, eu não sei dizer, né? Eu defino que essa função aqui, ela é suave, se essa função aqui, como função dessas entradas, dessa ênupla aqui, for suave. Certo? Então, vamos pegar todos os conjuntos, todas as funções que satisfazem essa propriedade. Essas funções aqui, elas vão servir só como funções auxiliares, tá? Então, é como se fosse uma função teste em distribuição, é como se fosse uma variável de uma função. A gente sempre, nunca vai, ou raramente, a gente vai realmente fixar um valor, uma cara específica para essa função. É meramente um conjunto que a gente vai usar para definir coisas, para definir os objetos que a gente está interessado, tá ok? Então, tudo bem. Então, vamos considerar que a gente tem aí essa função, esse conjunto de funções. Tá? Bom, agora a gente vai pensar na seguinte associação. Ó. Imagina que eu tenho um vetor do espaço tangente VP, tá? E eu vou definir o seguinte operador sobre que está associado a esse V que eu escolhi. Então, para cada V, para cada elemento do espaço tangente, eu defino esse operador aqui. Onde que esse operador atua? Ele atua no espaço das funções suaves e me dá um número real como resposta, tá? Para cada, né? Para cada elemento, ou seja, para cada vetor que eu escolher no espaço tangente a P, esse operador aqui vai me atuar numa função e vai me devolver um número real. E qual é a definição? Eu estou definindo esse operador, estou definindo da seguinte maneira: pega aquela função que eu disse que é suave, tá certo? Que é essa daqui, multiplica esse vetor aqui, ó, tá vendo esse vetor aqui que eu estou usando, que eu estou, né, usando para definir um operador diferencial. Dentro dessa função aqui, ó, multiplica esse vetor por lambda, que é o número real, tá certo? O que isso me dá, então? Bom, isso aqui, evidentemente, me dá uma família, né, de vetores que vivem em VP, certo? Se VA pertence a VP, lambda vezes VA também pertence a VP. Então, isso aqui me dá uma família de vetores em VP. Quando eu... Ops, desculpa, pessoal. Quando eu aplico a função psi a menos 1, ela vai pegar esses vetores e vai me levar para cada valor de lambda, isso aqui me leva num evento do espaço-tempo. Então, para lambda correndo, né, para lambda variando, isso aqui, na verdade, me dá uma curva, tá certo? Isso aqui, na verdade, me dá a imagem de uma curva no espaço-tempo, tudo bem? E que se eu componho com a minha função f, então nada mais eu estou fazendo que calculando quanto que a minha função f varia ao longo dessa curva. Repara que, uma vez, como eu estou fixando quem é o VA, né, eu dei o VA do começo. Então, dado um VA, eu defino esse operador, isso aqui passa a ser uma função de lambda, tá certo? E uma função real de lambda. Pega para cada lambda, o resultado disso aqui é um número real, tá? E bom, e aí eu sei tomar derivada de função de uma variável, certo? Então, toma a derivada. Qual vai ser o resultado dessa derivada aqui? Então, se eu pego uma função real, né, de uma variável real, e tomo uma derivada e calculo num certo ponto, repara que eu estou calculando no ponto lambda igual a zero, tá certo? Que basicamente significa o quê? Eu estou calculando no ponto P, né, quanto que aquilo vale, porque repara que quando isso aqui for zero, psi menos 1 de P do vetor nulo me dá o próprio evento P, tá certo? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é calculando a derivada da função f, né, que em princípio não dá para eu tomar a derivada dela só como função do espaço-tempo, porque aqui eu não sei o que é, né, aqui ainda não tem uma noção de medida, tá certo? Mas se eu pensar nisso, nessa função composta, eu posso, né, dado um vetor v, eu multiplico ele por um lambda, então isso aqui me dá uma curva no espaço-tempo, que para cada valor de lambda me dá um evento, e aí eu componho com a função f, me dá um número real. Então, dado um número real lambda, eu obtenho um número real, que é o resultado dessa função. E aí eu estou pegando a derivada dessa função para lambda calculado no ponto lambda igual a zero, certo? Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar um número, tá certo? Então, repara aqui o que está acontecendo, né?
Isso daqui está me definindo, né, por definição, o que esse objeto D de V de A faz? Ele pega uma função e leva num número, exatamente o que eu disse que estava fazendo aqui, certo? E para cada V diferente, isso aqui vai ser diferente por quê? Porque aí eu vou mudar quem é esse cara que eu coloco, certo? Evidente que se eu mudo o F, também vai mudar o resultado do número, certo? Se eu mudar quem é o F que eu tô, quem é a função que eu estou aplicando esse operador aqui, vai mudar também qual é esse número. Tudo bem? Mas aqui, em particular, eu estou considerando que o F é a minha variável, é o que eu estou mudando, né? Eu estou definindo esse operador com um V fixo, dado um V, eu defino esse operador, e eu defino esse operador pela maneira como ele atua em funções, né? Então, essa é a definição. Qual a interpretação, né, desse número real obtido? Então, eu escolho um vetor do espaço tangente, num certo ponto, escolho uma função, e aí eu tenho um operador que me retorna um número real, certo? Se você olhar a definição, né, como que foi definido esse operador, se você pensar um pouquinho, você vai entender o seguinte, que o número real que ele está dando é o valor da derivada daquela função naquele ponto, na direção dada por aquele vetor do espaço tangente. Então, é uma derivada direcional, é o valor da derivada direcional da função ao longo de uma dada direção dado pelo vetor. Tá certo? Então, é por isso que se eu mudo a função, mudo o valor, porque diferentes funções no mesmo ponto, na mesma direção, vão poder variar de maneira diferente. E se eu mudo o vetor, é como se eu tivesse pegado a mesma, e mantenho a função, eu estou pegando a mesma função, mas tomando a derivada dela numa direção diferente, certo? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando um vetor, tá? E está construindo um operador que eu dou função e esse operador me retorna o quanto que aquela função varia na direção daquele vetor que eu usei para definir o operador. Tá certo? A ideia, depois no final a gente vai discutir mais, um pouquinho mais, a ideia é a seguinte, é tentar com isso determinar quem é o vetor. Então vamos supor assim, que eu não dou para você quem é o vetor, mas eu falo o seguinte, eu te exibo uma função e aí, ou você me exibe uma função, né, em torno daquele ponto ali, e eu te devolvo quanto que ela, qual é a derivada dela numa dada direção que você não conhece, só eu sei, tá? Eu sei qual é a direção, você não sabe, você conhece a função, tá? E a ideia é a seguinte, você vai me dando funções e eu vou dando para você qual é a derivada dela, ou seja, né, a taxa com que ela varia numa dada direção que para mim é conhecida, mas para você não é. E a pergunta é o seguinte, será que você consegue determinar que direção é essa com essa informação que eu estou te dando? Você vai me dando funções e eu vou te retornando números reais, que é o resultado da derivada dessa função naquela direção. E a pergunta é, com essa informação, né, dada a função, devolvendo quanto que ela varia, né? Será que eu consigo determinar qual é essa direção de maneira unívoca? A resposta é sim. Tá? Então essa é uma maneira, né, engenhosa de você caracterizar direções, nesse caso, que é basicamente dando funções, né, definindo o espaço de funções e dizendo em cada ponto qual é a taxa com que aquela função varia. Se você pegar para um número suficientemente grande de funções, ou escolhidas de maneira suficientemente, né, inteligente, não precisa nem ser um número muito grande, na verdade, com 4 funções você já conseguiria, com N funções, ou seja, escolhidas de maneira apropriada, você já conseguiria, se você me der 4 funções engenhosamente escolhidas, e eu te der quanto que cada uma dessas funções tem de derivada, né, está variando naquela direção incógnita, que você não sabe qual é, você consegue saber que direção, conhecendo as funções, porque você conhecia as funções que você me deu, você consegue determinar qual é a direção. Então essa é a ideia, é fazer uma associação 1 a 1 entre vetores, que dão uma direcionalidade a partir de um certo evento, com taxa de variação de função das funções naquela direção. Então você consegue mapear 1 a 1 isso daí. A direção, ou seja, o vetor, não só a direção, mas a direção e uma certa intensidade, né? O vetor, e a taxa com que funções variam ao longo dela. Então, bom, só da definição você já pode provar aqui algumas propriedades que eu vou deixar como exercício para vocês, tá? A primeira delas é que que a dependência desse operador com o vetor que a gente escolhe
é linear, tá? Ou seja, significa isso daqui, ó. Se eu pegar o operador, esse operador associado a essa combinação linear de vetores, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o operador associado a cada um desses vetores e fazer a combinação linear dele, evidentemente, quando atuando numa função f qualquer. Isso aqui, quando eu escrevo assim, significa que vale para qualquer f, certo? Qualquer que seja f, vale isso aqui. Então, essa associação de pegar um vetor e levar num operador desses, que a gente ainda não está dando nome para ele, mas a gente está dizendo que é um operador que atua sobre funções, né? Essa aplicação, essa associação de pegar vetores e levar em operadores é linear, tá certo? Então, satisfaz a propriedade de linearidade. Além disso, nota que se eu aplicar em funções constantes, C aqui é um número constante que significa a função constante, certo? Ou seja, o C como esse operador aqui ele atua sobre funções apenas e não sobre números reais puros, mas ele atua sobre funções, certo? Então, quando eu coloco aqui a função C, significa evidentemente que é a função que assume o valor real C em todos os pontos, tá? E nota que o que acontece, né? Se eu pegar a função, como que esse vetor atua na função C, na função constante, né? Dá zero. Tá? Então, isso vem da propriedade. Isso aqui tudo você pode demonstrar, eu não estou postulando. Isso aqui vem dessa definição. Tá? Além disso, ainda é linear na dependência com a função. Se eu fixo aqui um vetor e eu aplico isso numa combinação linear de funções, f mais um c, que é uma constante, vezes uma função g, tá certo? Isso daqui se distribui linearmente. Então, não só é linear aqui com relação ao vetor que eu escolho, mas também é linear com relação ao argumento, à função nas quais eu estou aplicando. Tá? E a propriedade, e outra propriedade que é importante até para que dá o nome para esse tipo de operador é que ele satisfaz a regra da derivada do produto, tá? Ou seja, a regra de Leibniz. Se eu pego esse operador atuando num produto de funções, ele vai dar uma das funções calculada no ponto P, porque lembra que esse VA aqui, ó, ele é um vetor, ele é um elemento do espaço vetorial VP, tá certo? Ele é um elemento do espaço vetorial VP. Ótimo. Então, quando eu aplico esse operador que está associado a um elemento do espaço vetorial VP, portanto, vive, né, em P. Quando eu aplico isso num produto de funções, vai dar a função f calculada no ponto P, no evento P, vezes o operador aplicado na outra função, que vai me dar um outro número real, mais a derivada, mais esse operador atuando na outra função, né? Na primeira aqui eu troquei a ordem, primeiro eu atuei na segunda, e aqui eu estou atuando na primeira função, na função f, vezes a outra função calculada no ponto P. Então, isso daqui, né, é a regra que satisfaz que um operador de derivada, né, de primeira ordem, satisfaz quando está derivando um produto, certo? E, na verdade, do ponto de vista axiomático, todo operador que satisfaz essas três propriedades últimas aqui, tá? Atuando numa constante da zero, é linear no seu argumento e satisfaz a regra de Leibniz, todo operador que satisfaz isso merece o nome de um operador derivado, tá? De ser um operador derivativo. Tudo bem? Então, para vocês mostrarem, né, porque isso aí fica como exercício para vocês mostrarem que isso é verdade, a sugestão é mostrar que dessa definição segue isso daqui, tá? Segue isso daqui, ou seja, você assume uma base lá e escreve desse jeito, tá? Daí já vai aparecer claramente que depende de maneira linear com as componentes do vetor V que aparece aqui. E outra coisa também que fica, que é óbvio, tá? Mas se vocês quiserem mostrar é interessante, é que independe de base, tá? Então aqui para mostrar eu assumo uma certa base do espaço VP, mas o resultado final não depende de base. O simples fato de eu poder escrever essas coisas, né, sem usar a base, já é um indício de que essas coisas são independentes de base, tá? Bom, muito bem. Então, né, o que a propriedade 1 mostra? Olha que coisa interessante, né? A propriedade 1, ela mostra que como dependência no vetor, né, esse objeto aqui, para f fixo, fixa uma função, né?
Isso daqui, o que que faz? Isso aqui pega, então, ele pega um vetor e leva num número real. Se eu pensar que agora eu estou fixando a f e variando aqui quem é o vetor que eu escolho para definir o operador diferencial, então, para um f fixo, diferentes vetores me dão diferentes números reais, de maneira que a dependência nesse vetor aqui é linear. A gente já viu isso, tá certo? O que é uma coisa que me retorna, que atua em vetores, né, ou que pega vetores e leva em números reais de maneira linear? Bom, essa é a definição de covetor, tá certo? Que é um elemento de um espaço dual ao espaço VP, certo? Então, notem que se eu fixar aqui o F, né, eu posso pensar que isso daqui define um covetor. Na verdade, com o V aqui já define o covetor atuando no vetor, tá certo? De maneira linear, lembra que covetores a gente vai representar com índice embaixo, e a gente vai representar esse covetor definido por esse operador aqui, né? Então, esse operador aqui, que é já uma coisa que é linear nesse vetor aqui, nessa variável aqui, tá certo? Então, a gente vai representar desse jeito, porque essa é a maneira que a gente representa a atuação de um covetor num vetor, tá certo? Aqui está o covetor para dizer. E aqui eu só estou colocando a F, então isso aqui é como se fosse um nome, tá? Isso aqui é um covetor, certo? Isso aqui é um covetor. Só que esse covetor depende de F. E depende de F de forma linear e ainda satisfazendo a regra de Leibniz. Então é natural escrever numa notação que sugira, né, que isso aqui é algum tipo de operador de derivada sobre a F. Tá ok? Tudo bem? Mas o que importa aqui, então, é que esse procedimento, né, define um covetor, tá? De modo que todo, né, esse objeto aqui nada mais é do que a atuação desse covetor definido, que a gente não vai focar nele por enquanto, tá? Só estou apontando, né, para usando o conceito de covetores, de que isso daqui define um covetor, tá? Então, esse operador aqui, ele é escrito dessa forma, tem que poder ser escrito dessa forma, por conta da propriedade de linearidade aqui em V, tá? E isso vale, evidentemente, para qualquer F que eu tiver, tá? Mas para dar um covetor fixo, evidentemente, eu tenho que fixar quem é a F que eu estou usando. Muito bem. E além disso, como eu disse, as propriedades de 2 até 4, né, conferem a esse operador aqui, né, que atua em funções e leva em reais, ou visto como esse operador aqui, ó, certo? Esse operador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar funções e vai levar em covetores, certo? Porque para dar um número real, eu ainda preciso atuar num vetor. Então, tanto esse operador dv aqui, né, que é de f, que atua em funções levando em reais, como esse operador nabla aqui, que ele faz? Ele pega funções e leva em covetores, né? Eles são operadores chamados operadores derivativos, ou operadores derivados, ou operadores diferenciais. Eu não chamo de operadores diferenciais, porque operadores diferenciais podem ter diversas ordens, né? Mas não é qualquer ordem que vai satisfazer a regra de Leibniz daquele jeitinho, tá certo? É mais complicada a regra de derivada de produto se eu tiver com operadores de ordem, derivadas de ordem mais alta do que um, né? Então, eu vou chamar de operador derivativo, certo? Derivative operator, né? Que seria o em inglês, tá? Muito bem, então isso aqui confere o status de operador derivativo para esse operador aqui, tá? Bom, para que eu fiz isso, né? Então, para que eu fiz para que eu chamei a atenção para esse ponto de que, dado um vetor, eu defino um operador derivada atuando no espaço das funções? Porque ao invés da gente, porque esse espaço, essa maneira de eu visualizar, né, de eu pensar em termos de vetores, essa associação aqui, lhe dá uma maneira mais natural para eu comparar vetores em pontos diferentes. Tá? Vamos ver como. Né? Então, a ideia é fazer uso dessas funções, tá? Fazer uso dessas funções para relacionar as colagens, né, dos espaços vetoriais tangentes em cada ponto P para pontos P que são vizinhos, tá? A ideia é a seguinte, então, considera dois eventos, P e Q de epsilon, tá? Onde o Q de epsilon é um evento próximo a P, tão mais próximo quanto menor for o valor de epsilon, tá? Ou seja, o Q de epsilon, ele tende ao evento P quando epsilon vai para zero. O que significa isso? Significa o seguinte, o Q de epsilon, por exemplo, se eu mapeio esse Q de epsilon, isso aqui está errado, tá? Isso aqui não é psi P é menos 1, não, é psi P mesmo, né?
Se eu pego esse ponto Q de epsilon aqui e uso o mapeamento psi, não tem esse -1, tá? Uso o mapeamento psi-p, ele vai me levar num vetor que é um epsilon vezes um dado vetor qualquer fixo, tá? Mais termos de ordem epsilon quadrado. Ou seja, quando o epsilon for para zero, isso daqui vai para zero e, portanto, o Q de epsilon vai para p, certo? Então, esquece esse -1 aqui, que não existe esse -1. Muito bem. Então, então eu tenho dois eventos próximos e agora vamos considerar dois vetores, um pertencente a cada um dos espaços tangentes. Então, um VP A, que pertence ao espaço tangente V visão P, e um VQ de epsilon A, que pertence a VQ de epsilon, certo? Bom, e a ideia é a seguinte, ó, a gente quer determinar qual é a condição, então, visualizando seria mais ou menos assim, né? Aqui eu tenho meu espaço-tempo, nessa folha que eu estou representando como sendo meu espaço-tempo, tenho dois eventos que eu estou considerando que são próximos, tá? Eu estou desenhando essa curva aqui, é porque é ela que, se eu pego esse epsilon aqui, né? Então, quem é o Q de epsilon? O Q de epsilon é o psi-p, a -1 de epsilon WA, por exemplo, né? Então, isso para variando epsilon vai me variar aqui, vai me dar uma curva no espaço-tempo. Aqui está, esse daqui seria o meu vetor WA, né? Eu acabei escrevendo aqui como um psi-p de Q de epsilon, para epsilon tendendo a zero, isso aqui tende a epsilon WA, certo? Mas aqui eu tenho um vetor que, no fundo, está me gerando essa curva aqui, em particular, que separa, né, o vetor, variando o epsilon, varia o tamanho desse vetor, e gera essa curva aqui, certo? Muito bem, então eu tenho dois eventos que quanto menor o epsilon, mais próximos eles estão, e aí considera um vetor aqui qualquer do espaço tangente em P, por exemplo esse, e gera uma curva aqui, tá? Multiplica esse cara por lambda e gera uma curva. E agora faz a mesma coisa para o evento Q com um dado vetor que vive lá, naquele ponto, tá? Eu quero saber o seguinte, qual é a condição que tem que ser satisfeita para que eu possa dizer que quando esses dois pontos são arbitrariamente próximos, essa direção coincide com essa direção. Repara que eles pertencem a espaços vetoriais diferentes e, portanto, não há uma comparação direta entre eles, certo? Mas lembra que quando a gente estava discutindo a noção de compatibilidade de direções para pontos próximos, a gente queria mais ou menos isso, né? Que quando esses pontos fossem muito próximos, eu pudesse ter uma maneira, uma noção de comparação, nem que seja aproximada, entre direções do espaço tangente dos dois eventos, tá certo? Tudo bem? E uma coisa que a gente vai impor vai ser o seguinte, ó. Então, né, como eu escrevi aqui, queremos determinar qual a condição que esse vetor aqui, que é o que está gerando essa curva, tá? Qual a condição que ele deve satisfazer para que a gente possa considerar que quando o epsilon vai para zero, esses dois vetores aqui, eles coincidam, tá? Ou seja, que eu possa considerar qual é a condição que tem que ser satisfeita para que possa ser considerado isso daqui, que o V que vive, né, o V que vive no ponto Q de epsilon, ele tende ao vetor VP quando epsilon tende a zero, tá? Então, cuidado, a gente não tem ainda essa noção, né? Porque a gente não sabe comparar vetores em pontos diferentes, tá? Então, não importa o quão pequeno seja esse epsilon, são pontos diferentes. Então, em princípio, os espaços vetoriais são diferentes. Não há uma noção de igualdade entre eles. Então, eu quero, na verdade, mas eu quero impor isso, né? Eu quero pelo menos um critério para poder dizer quando que dois vetores vivendo em pontos arbitrariamente próximos, quando que a gente pode considerar que eles são também arbitrariamente próximos. Tudo bem? Bom, agora, considerando que eu posso mapear vetores em operadores diferenciais, e uma vez fazendo isso, a maneira como eles atuam em funções, e a função, lembra, a função é definida em todo o espaço-tempo, certo? A maneira como ele opera em funções é retornar um número real, bom, a gente sabe comparar número real, saber quando que os dois estão próximos ou não, certo? Então, a ideia é a seguinte, ó, a gente vai considerar que os dois vetores, eles se aproximam quando o epsilon vai para zero, se quando eu pego a mesma função, tá, aplico o operador associado ao vetor, a esse vetor aqui, certo? Subtrai o operador, o resultado, porque isso aqui vai me dar um número real. Isso aqui vai me dar um número real, certo?
Agora pega o operador que está associado a esse vetor aqui, ó, a esse vetor aqui, tá? Isso está me dando um outro número real, certo? Bom, eu sei comparar números reais. Sei comparar números reais. E a função é a mesma, repara que eu estou usando a mesma função aqui, tá? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que esse VQ de epsilon está tendendo a VP se se esses dois números reais aqui for para zero quando o epsilon for para zero. Ou seja, essa diferença aqui é ordem epsilon, tá? Para epsilon suficientemente pequeno. Tá? Então, eu vou dizer que se eu fizer epsilon, então, indo a zero, né, ou seja, os dois pontos coincidindo, eu vou ter que esses dois operadores aqui coincidem, e aí, se os dois operadores coincidem, eu vou discutir depois, é porque eu posso considerar que, portanto, os dois vetores associados com eles coincidem. Tudo bem? E isso tem que ser verdade para qualquer função f, não é para uma função f particular, né? Porque senão sempre eu posso fazer. Pega a função constante, por exemplo, qualquer operador desses atuando na função constante dá zero, então não vale, aí daria que a diferença dá zero. Isso tem que ser válido para toda função. Fixado uma função e variando o epsilon, isso aqui tem que ir para zero com ordem epsilon, essa diferença. Tudo bem? Bom, aqui está só, tá? Então, o que isso implica, né? Se eu usar a definição lá do como que esse operador atua e fizer algumas manipulações, que está aqui, eu não vou seguir elas para vocês, eu acabo chegando nessa condição aqui, ó, tá? Que lambda vezes aquele vetor que vive lá no evento Q de epsilon, ele tem que satisfazer essa igualdade aqui, tá? Eu tenho que pegar lambda, ele tem que ser a menos, né, em primeira ordem, repara que aqui aparece ordem epsilon vezes lambda, ambos são pequenos, tá? Lambda é um outro parâmetro pequeno que está gerando aquela outra curva na horizontal, certo? E o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que para aquela condição ser para que esse vetor VQ de epsilon ele possa ser considerado quando o epsilon vai para zero como tendendo ao vetor VP, essa expressão aqui tem que ser satisfeita. Certo? Repara que isso aqui é um vetor que vive em VQ de epsilon, e isso tudo também é um vetor que vive em VQ de epsilon. Então, eles podem diferir por um vetor constante multiplicado por fatores epsilon lambda, portanto, que vai a zero quando o lambda ou epsilon vão para zero. Tá? Muito bem. Então, então, tem essa expressão. Só que a gente quer uma certa simetria, né? Eu quero que, se eu posso dizer que o VQ está tendendo a VP, então a mesma coisa está acontecendo para VP. Então, por simetria, eu posso trocar o papel de P com Q em todos esses lugares, tá? Né? Eu posso trocar o papel de P com Q e aí eu teria isso daqui, né? Onde tem Q de epsilon, eu substituo por P. E onde tinha P, eu substituo por Q de epsilon. Então, essas duas expressões aqui, ó, pega esse cara aqui e substitui aqui. Tá? Porque se isso tem que ser verdade, isso daqui também tem que ser verdade. E aí a gente acaba com essa expressão aqui, ó, que o meu psi, o meu psique tem que satisfazer essa expressão aqui. Repara que agora o VP, né, esse VP aqui desapareceu. Só está aparecendo aquele vetor no ponto Q de epsilon. Tá? Só está aparecendo aquele vetor no ponto Q de epsilon. E isso daqui tem que ser verdade para qualquer que seja o vetor Q de epsilon, porque aí ele vai estar associado a um certo VP, né, diferente, para cada escolha de VQ de epsilon, eu tenho um VP diferente, mas o fato é, como essas duas coisas têm que ser satisfeitas, isso aqui me dá uma condição que os mapeamentos psi de P e psi Q epsilon têm que satisfazer. Em particular, se eu pego aqui, defino um ponto ao longo daquela curva horizontal lá, partindo de Q de epsilon, né? Eu defino um ponto que está ao longo de uma curva também com um parâmetro epsilon distante lá. Então, eu estou usando basicamente agora esse vetor VQ de epsilon aqui. Deixa eu voltar lá na minha expressão. Vamos voltar lá no desenho. Então, a ideia agora é a seguinte, eu estou pegando esse vetor, que vive aqui nesse ponto, no espaço tangente a esse ponto, estou multiplicando ele também por epsilon. Isso vai me dar o quê? Vai me dar um vetorzinho, um ponto R de epsilon por aqui. Então, eu vou ter três pontos, três eventos, o evento P, o evento Q de epsilon e o evento
e o evento R de epsilon, que quando eu faço o epsilon indo para zero, todos esses 3 pontos eles vão ficando cada vez mais próximos. Um triângulo vai ficando cada vez mais próximo, certo? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando quem é o V, estou pegando, né, aquele VQ lá, tá? Multiplicando por um epsilon, que aí vai me dar um ponto aqui, e eu estou definindo esse ponto como sendo meu R de epsilon. Tudo bem? Muito bem. Então, se eu pego essa condição e substituo que o meu V, pego lambda como igual a epsilon e pego o VQ, né, de epsilon A, e defino ele vezes epsilon como sendo um novo evento R de epsilon, isso daqui implica nessa condição aqui. Se vocês forem ver no vídeo lá de espaço-tempo, né, quando a gente estava falando da colagem, da compatibilidade entre as colagens, vocês vão ver que essa é exatamente a condição que a gente impôs que as colagens para pontos vizinhos têm que satisfazer, certo? Ou seja, o que a gente está obtendo daqui? A gente está obtendo o seguinte: se eu defino realmente, se eu penso que os meus vetores, na verdade, estão associados a operadores diferenciais, né, a operadores derivados, dessa forma, daquela forma lá que eu falei. A partir daí, né, a condição de que eu tenho uma colagem consistente, a condição de que eu tenho uma colagem consistente, passa a ser formulada simplesmente da seguinte maneira: quando eu tiver dois vetores, né, para eles poderem ser considerados que um tende ao outro à medida que eu vou aproximando os pontos, isso aí é equivalente a dizer que os operadores derivada associada a cada um deles, eles vão coincidir, né, eles tendem a ser o mesmo operador derivada à medida que eu aproximo os dois, o que é bastante razoável, certo? Acho que né, todo mundo concorda que isso é bastante razoável. Então, basicamente, se eu impuser continuidade, né, a imposição de que existe aqui uma noção de continuidade para os operadores diferenciais vivendo em cada um dos pontos, é suficiente para garantir que eu tenho a colagem correta desses espaços tangentes, certo? Então, é bastante é muito mais natural do que ter que ficar pensando em termos daquela equação. Ou seja, essa equação aqui, né, considerar que, olha, se eu tenho um campo vetorial, ou seja, vetor definido em mais de um ponto, na vizinhança de um ponto, quando esses vetores eles forem contínuos, ou seja, quando eu posso considerar que o limite né, do vetor num dado ponto, quando o ponto vai para outro, eles tendem a ser o mesmo, isso é uma noção de continuidade agora, né? Então, esses vetores eles são contínuos se o operador associado a eles for contínuo quando aplicado como função de f, tá certo? Então, fixado qualquer f aqui, para todo f isso tem que ser verdadeiro, o número real obtido, né, quando eu atuo com esse operador ou com esse operador, vai para zero à medida que que os dois pontos vão ficando cada vez mais próximos. Então, isso mostra para a gente, né, que a gente consegue formular lá a condição de colagem consistente do espaço tangente em pontos vizinhos, né, pela existência, impondo que existe essa noção de continuidade de vetores à medida que eu pego eventos cada vez mais próximos, tá? Então é mais razoável, né? A gente não precisa nem ficar lembrando qual era aquela condição esquisita lá que o psi tem que satisfazer. Basta a gente pensar que se eu tenho um campo vetorial que eu estou dizendo que ele é contínuo, então a maneira como ele atua em funções é tal que o número real obtido vai para zero quando eu pego os dois vetores pertencentes a eventos que estão arbitrariamente próximos. Tá? Muito bem. Então fica mais natural, né? Então essa é a vantagem. Então é como se a gente estivesse usando aquela estrutura de função, tá? Para costurar de maneira correta, né? Em princípio, em cada ponto eu tenho meu espaço vetorial arbitrário, que não tem absolutamente nenhuma relação com o outro, certo? E eu tinha que me preocupar como é que eu colava eles em pontos vizinhos para garantir que existia uma compatibilidade da noção de direcionalidade ali, né?
Muito bem. Agora eu estou definindo funções no meu espaço-tempo, e eu estou usando elas, né? E eu estou mapeando, o que eu estou fazendo? Eu estou mapeando esses meus vetores do espaço tangente em operadores de derivada nessas funções, certo? E a própria condição de continuidade dos operadores derivada me dá a noção do que é proximidade de vetores para eventos próximos. Então, eu estou usando essa estrutura adicional de funções, né, como sendo uma estrutura meramente auxiliar para definir o que são dois vetores arbitrariamente próximos vivendo em pontos que estão próximos, pontos vizinhos, tá certo? Isso, tem um exercício aqui para vocês fazerem, tá? Para mostrar que com essa, né, com essa propriedade aqui, ou com essa definição de operador diferencial, tá? De operador derivada, né? Satisfaz essa propriedade aqui, ó. Se eu pegar o operador derivado associado a um vetor infinitesimal aqui, né? Que ele é o vetor que eu pensaria, né? Se fosse espaço, se a gente tivesse em espaço afim, né? Esse daqui seria o quê? Seria o segmento orientado que liga Q a R. Q de epsilon a R de epsilon. Lembra que a gente tinha um triângulo, né? Tem lá um triângulo, 3 pontos, né? O ponto P, o ponto R, desculpa, o ponto P, o ponto Q e o ponto R, né? Esse daqui seria o QR, o segmento orientado QR, certo? E aí, o que acontece, ó? Eu não posso comparar diretamente o psi-q r, que é um vetor que vive no espaço VQ de epsilon, né, com os vetores que vivem em P, o psi-p de R e o psi-p de Q. Só que como operadores eu posso, porque quando isso aqui atua em funções, quando eu não coloco nenhuma função, subentende-se que vale para toda função que eu colocar aqui do espaço F, tá? Do espaço das funções suaves, tá? É uma igualdade operatorial, porque significa o quê? Dá igual para toda função que você coloca esses operadores atuando, tá? Então, isso aqui vale para qualquer F. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Embora eu não possa comparar diretamente esse vetor com esse e com esse, porque eles vivem em espaços vetoriais diferentes, como operador diferencial atuando em F, eu posso, porque quando isso aqui atua em F, isso aqui me dá um número real, isso aqui me dá um número real, isso aqui me dá um número real. E aí eu sei se o número real eles estão ficando próximos ou não à medida que o epsilon vai ficando menor. Tá certo? Então, repara que isso daqui, né, parece aquela regra de soma do paralelogramo, ou então aquela regra que o psi do espaço afim tem que satisfazer, né? Segmento, ó, repara aqui, ó, se eu passar isso aqui para o outro lado, eu vou ter o segmento orientado, né, teria, né, se eu interpretasse como segmento orientado que vai de P até Q, mais o segmento orientado que vai de Q até R, é igual ao segmento orientado que vai de P até R diretamente, certo? Então, isso a gente vê que, embora no espaço genérico não dê para a gente fazer essa igualdade de vetores, porque eles vivem em espaços vetoriais diferentes, quando a gente formula em termos de operadores de derivada, possa voltar a ocorrer, porque basicamente, quando eles atuam, não importa em que ponto eles vivem, eles atuam em funções, esses operadores de derivada, e uma vez atuando em função em cada ponto, me devolve o número real, e aí eu posso comparar, somar e fazer o que eu quiser. Então, essa é uma propriedade que é satisfeita. Essa é outra propriedade, tá, que eu quero que vocês mostrem, que é, se eu pegar, né, é o equivalente lá no caso do espaço afim, se eu pego o segmento orientado de P até Q, dá menos o segmento orientado de Q até P, certo? Então, isso aqui não vale para qualquer P e Q, mas vale aproximadamente para se esses eventos são vizinhos, certo? E também aqui a regra de soma de 3 vetores, né, formando um triângulo, que a soma deles tem que dar 0. Né? Basicamente segue desses dois, tá? Se vocês provarem esses dois, esse daqui segue diretamente. Então, se eu pego o segmento, né, o vetor que sai de P e vai até Q, somo com o vetor que sai de Q, vai até R, e depois somo com o vetor que vai de R até P, bom, essa soma aqui dá 0 a menos de uma ordem epsilon quadrado, que vai a 0, então, né? Mais rápido do que o tamanho, entre aspas, desses vetores aqui, tá? Então, basicamente, isso aqui é o que dá sentido, né, para aquilo que a gente diz, que é a estrutura. Eu quero recuperar, pelo menos localmente, aquela noção de soma de vetores e de segmentos orientados, e, né, ligando pontos arbitrariamente próximos, que eu tenho quando eu estou falando de espaço afim. Resumindo, então, né? Então, a gente faz uso dessa associação de que pega vetores e leva em números
números reais, né? Desculpa, pega vetores e leva em operadores derivadas que atuam em funções levando reais, e a gente vai identificar vetores no ponto P como sendo esses operadores derivativos, tá? Então a gente vai pensar desse jeito. Fica como um exercício vocês mostrarem, na verdade, que essa associação de fato é 1 para 1, né? O que eu mostrei aqui, argumentei, é que dado um vetor eu tenho um operador diferencial, certo? Mas acontece o seguinte, é mais do que isso, tá? Para cada operador atuando nessas funções aqui, satisfazendo aquelas propriedades de operador derivada, existe apenas um único, existe, e ele é único, o vetor do espaço vetorial VP que satisfaz, que dá aquela igualdade. Ou seja, não só dado um vetor V, eu tenho um operador derivado atuando aqui naquelas funções, como qualquer operador derivado atuando naquelas funções, eu posso escrever, associar ele. Eu posso escrever daquele jeito, né, associando a um vetor. Tá? Portanto, é um isomorfismo, né? Eu tenho dois espaços, o espaço VP e o espaço dos operadores derivados atuando, né, no ponto P, atuando nas funções, satisfazendo aquelas propriedades de 2 até 4, lembra? E essa associação é 1 para 1. Então, já que é 1 para 1, né, eu tenho dois espaços vetoriais que são isomorfos, bom, então eu posso pensar indistintamente, existe existe essa identificação entre eles, então é mais vantajoso agora, ao invés de eu ficar pensando no vetor como sendo aquele segmentozinho orientado, né, embora seja bastante intuitivo aquilo, tá? Mas para um vetor qualquer você não pode, certo? Agora, para operador derivada, você consegue. Então, um vetor num ponto, agora a gente vai passar a pensar nele como sendo o quê? Um operador derivado atuando em funções suaves naquele espaço. Tá certo? Então, essa é a ideia. É assim que em geometria diferencial se pensa num vetor. Tá? Um vetor em geometria diferencial, ele é um elemento do espaço vetorial tangente, tudo bem, isso continua sendo verdade, mas como que ele é definido? Lá é feito o contrário, você começa definindo a estrutura de variedade, tá? Que é um espaço topológico, né, e portanto tem noções lá de abertos, você tem sistemas de coordenadas, que a gente vai falar em seguida, vou parar por aqui por enquanto, mas a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas. Você tem as funções, define as funções suaves sobre essa variedade, e aí você define os operadores diferenciais, ou esses operadores derivados que satisfazem aquelas propriedades lá, tá? Sobre essas funções, e aí você mostra que satisfaz todas as propriedades de um espaço vetorial. Tá? E até a dimensionalidade é N, ou seja, eles são os vetores. Em geometria diferencial, vetores, né, no espaço tangente são operadores derivadas atuando em funções suaves e retornando um número para cada evento do espaço-tempo. Tá certo? Então, a notação, né? Então, a gente não vai mais ficar escrevendo, dado um V, existe um operador DV. Não, agora é o próprio V. O meu vetor V, ele atua em funções. Em cada ponto, ele me dá, né? O vetor V, em cada evento P, atuando numa função, me devolve um número. Tá certo? Portanto, repara que se eu tiver um campo vetorial, vai ser o quê? Em cada ponto, um vetor me devolve um número. Pega a função e leva num número, certo? Então, se eu pensar que num campo vetorial, ou seja, em cada evento eu tenho um vetor, então um campo vetorial o que que é? É um operador que pega uma função real e me retorna uma função real também, porque em cada ponto ele me retorna um número real, certo? Então, ele vai me retornar uma função. E aí, como que eu sei se um campo vetorial é contínuo ou não? Essa é a ideia, né? Bom, um campo vetorial ele vai ser contínuo, ou seja, em pontos próximos eles vão estar arbitrariamente próximos, se essa função obtida, quando eu pego o campo vetorial e atuo no espaço de funções, para cada função, se também me retorna uma função contínua, certo? Então, essa é a noção de continuidade de vetores, tá certo? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Tá? E aí eu vou introduzir a seguir já num outro vídeo, só para dar tempo de vocês beberem água, eu vou fazer um vídeo separado explorando um pouquinho mais essa noção, definindo o conceito de coordenadas, definindo o que é uma base coordenada e qual a sua utilidade, que a gente vai fazer muito uso de bases coordenadas, e aí também definir algumas operações entre vetores antes de chegar em derivada covariante e curvatura.